Deus quer falar contigo nessa noite. Eu quero que você ponha a sua mão em direção do seu coração, feche seus olhos, mas eu quero que você fale com voz de trovão, com voz forte. Amém? Feche os olhos. Até as crianças que ficaram aqui agora, não tem criança pequena, então tudo que pedir é para você fazer. Se é para orar, é para você orar. Se é tudo que pedir agora é para você fazer. Porque vocês já estão todos na idade de fazer tudo o que precisa ser feito na igreja, porque vocês não são o futuro do nosso Brasil. Você, querida criança que está aqui, você é o nosso Brasil. Amém? Então, os olhinhos fechados, a mão em direção do seu coração. Diga com força, diga com fé, diga com alegria, diga com confiança. Eu sou uma bênção. Deus me escolheu para a salvação. Eu sou mais que vencedor. Eu recebi a fé como um presente de Deus. Deus me quer aprovado e atualizado. Eu sou discípulo de Jesus e eu preciso fazer outros discípulos para a glória dele. Eu e a minha casa fomos chamados para vencer em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor. Aplauda ele, porque ele é digno. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 6. Neemias está no Antigo Testamento. Antes de Salmos, um pouquinho para trás de Salmos, você tem Jó, você tem Esther e você tem Neemias. Glória a Deus, capítulo 6. Vamos fazer a leitura? Escuta aí. Versículo 1. Sucedeu, mas que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate, Gesem, enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra. Estou fazendo o quê? Uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras. E que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Diga comigo assim: Espírito Santo, fala comigo nesta noite. Amém. Agora abre a sua Bíblia. Depois de Salmos tem Provérbios, depois de Provérbios tem Eclesiastes.
É isso mesmo? Eclesiastes, capítulo de número 9. Glória a Deus. Eclesiastes 9. Apenas um versículo, versículo 11. Quem achou, diga glória a Deus. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Tem uma tradução que esse versículo no final dele diz assim: tempo e oportunidade acontecem a todos. Amém? Abre os seus olhos, vira aqui para o altar e preste muita atenção nessa palavra que vamos ministrar hoje. Nós vamos falar hoje sobre a gestão do tempo. O título da mensagem: A Gestão do Tempo. Gestão é como a gente consegue governar o nosso tempo. A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Estamos nessa série de 12 mensagens, hoje é a sétima. Sétima ou sexta? Sexta. E nós queremos falar sobre a gestão do tempo. Estamos baseados num livro que fala a respeito de 12 dias para atualizar a vida. O que é uma pessoa atualizada? Uma pessoa atualizada é sinal que ela está dentro do maior conhecimento de um determinado assunto. É uma pessoa que fez, por exemplo, um curso e agora tudo que pergunta para ela, ela sabe porque ela fez aquele curso, então ela se atualizou e ela está apta para poder ensinar, para poder falar de determinado assunto, para que as pessoas possam entender. Nós vimos já várias mensagens, 5 mensagens, e hoje é a sexta, e uma das coisas importantes que nós precisamos de entender é a respeito do tempo. Quem tem tempo aí fala graças a Deus. Enquanto eu bebi água, o tempo passou. E esse tempo que passou enquanto eu bebi água, ele nunca mais vai voltar. Amém? E isso é muito sério. Por quê? Porque o tempo e a oportunidade acontecem a todos. Todo ser humano na face da terra, ele tem a oportunidade e o tempo na vida dele. Alguém fala assim: não, pastor, fulano de tal deu mais sorte do que eu na vida, cicrano de tal fez assim, assim, eu não faço isso porque eu não tenho tempo, eu não faço aquilo. Deixa eu contar uma coisa legal para vocês. Todo ser humano, ele recebe à meia-noite em ponto, Deus coloca na conta dele 86.400 segundos. Cada hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Amém? Então, cada ser humano ele recebe 86.400 segundos, 24 horas. Porém, é mais ou menos como se você entendesse assim. Imagine que fosse 86.400 reais. Quem recebe aí? Só que tem que gastar num dia só. Não pode passar para o outro dia. Eu tenho certeza que cada pessoa aqui conseguiria gastar com facilidade 86.400 reais. Mas também eu tenho certeza que muitas pessoas gastariam esse dinheiro errado. Comprando coisas que não precisam. Porque o ser humano ele não sabe valorizar as coisas. Está mais do que comprovado que o ser humano, quando ele vê muito, ele começa a esbanjar. Ele começa a ficar metido. Ele começa a se sentir o bam, bam, bam. E ele começa então a fazer burrada. E ele começa a gastar mais do que precisa. Nós recebemos todos os dias 86.400
e 400 segundos. Quantas pessoas que às vezes reclamam que não tem o tempo, mas o tempo é dado para cada um a mesma quantidade. Todo mundo recebe a mesma quantidade. A diferença é em como a pessoa vai gastar o tempo dela. Cada pessoa recebe. E nesse tempo, a oportunidade está junto. Para que a gente possa então colocar isso para a glória de Deus, para o nosso crescimento, para a gente poder ser bem sucedido. Quantas pessoas que quando chegam numa determinada idade, começam a ficar entristecidos, magoados, ressentidos, começam a viver a vida amarga, porque ele olha para trás e vê que não fez nada. Ele olha para trás e ele não tem nada. E ele fala assim, puxa vida, quanto dinheiro eu já gastei. A mesma coisa é o tempo. Tem pessoa que quando chega numa certa idade, ele para e fica pensando, meu Deus, eu poderia ter feito tanta coisa com o meu tempo. E eu quero aqui deixar o meu conselho sobre tempo, principalmente para os adolescentes, os pais, as crianças, os jovens. Mas escute uma coisa, nós temos visto hoje um mundo muito virado. Tem pai, eu sei que isso não acontece aqui, é só lá para São Paulo que acontece esse negócio. Pernambuco, Bahia, aqui não acontece não. Mas tem pais deixando o filho ficar no jogo, na internet, até 3 horas da manhã. Eu sou profeta e sei o que eu estou falando. 2, 3 horas da manhã, filho jogando. No outro dia acorda meio-dia, porque senão o almoço esfria. E aí sai para a aula. E quando esse filho cresce, o pai quer que ele trabalhe, que ele sinta vontade de levantar 6 horas da manhã para trabalhar. É ruim, né? Porque se lá vai aprendendo assim, a tendência é encostar no pai e na mãe. E depois que o menino ficou, tem também jovens que passam o sábado inteiro dormindo. Ou o domingo inteiro dormindo. Pastor, mas dormir é bom. Quem acha que dormir é bom, fala graças a Deus. É bom. Mas nós precisamos ter o cuidado com quanto tempo nós dormimos. Mas também se ficar acordado para ver bobagem, é melhor ficar dormindo. Agora, grave isso no seu coração. Como você escolhe gastar o seu tempo, é que você demonstra o que você pensa do seu futuro. Eu vou ler a frase toda. Todo homem recebe 86.400 segundos por dia para gastar. E cada um escolhe como gastar naquilo, e naquilo que eu gasto, eu demonstro os meus interesses do futuro. Meu jeito de gastar, meu tempo, é um plantio para o meu futuro. O melhor pianista do mundo, o melhor pianista do mundo, para ele poder se tornar o melhor, ele precisou de gastar o quê? Não é dinheiro, não? Dinheiro ou tempo? Tempo. Porque tem gente que tem milhões e milhões de reais e não sabe tocar nem pandeiro. Quem quer ser alguma coisa na vida tem que aprender a administrar o tempo. Para você ser uma pessoa atualizada, a pessoa atualizada ela sabe que tempo é dinheiro. Agora, para quem não liga para dinheiro, quem não pensa, nem fica doido por causa de dinheiro não, mas o rico, você não consegue bater meia hora de papo com o rico, porque ele não tem tempo para bater papo com você. Por que ele não tem? Porque aquilo ali não faz parte das prioridades da vida dele. Ele sabe que tempo é dinheiro. Aí você pode falar assim, pastor, mas a gente precisa de conversar. Nós vamos chegar lá, calma. Entenda primeiro isso. O pobre, ele encontra com outro pobre, né? Eu lembrei de uma pessoa aqui agora, não posso falar não. O pobre encontra com outro pobre, fica 2 horas conversando. Assim, e o outro está precisando de fazer alguma coisa, precisando trabalhar. E quantas vezes, irmãos, que nós fazemos isso? Só quem faz de vez em quando, você pega um para conversar e você fica,
Levanta a mão, deixa eu ver. Tem gente que não confessa de jeito nenhum, né? Abaixa a mão. Tem gente que não confessa não, mas sabe com quem? Você sabe que está falando com você, você sabe que está tocando em você. Nós somos assim, irmãos. Agora a pessoa, aí você pode falar assim, pastor, não levantei a mão porque você está achando que eu sou pobre, eu não sou pobre. Mas entenda isso, ser pobre não é ter pouco dinheiro só não. Ser pobre é pensar como pobre. Amém? É diferente de ser pobre. Nós precisamos entender que a pessoa rica, por exemplo, irmãos, essa semana eu parei meu carro na rua ali, estava eu e a minha esposa, eu parei para a gente olhar uma Ferrari que estava ali. Amém? Uma Ferrari vermelha, coisa linda, coisa bonita. Aí você olha, eu parei, e vi uma dona querendo atravessar a rua, falei, pode passar que eu estou olhando a Ferrari. Fiquei olhando. Eu nunca vi esse negócio aqui em Nova Serrana, pertinho de mim, tão bonito assim, olhando assim, né? Nossa, Deus. Quase que eu fui lá tirar uma foto. Aí eu fico pensando, irmãos, você já viu passar propaganda do preço de uma Ferrari no SBT ou na Rede Globo? Por que você acha que não passa propaganda de Ferrari lá? Quanto custa uma Ferrari? Não escandaliza não. Mas o pessoal da Ferrari sabe que quem fica assistindo televisão, perdendo tempo, é gente que só compra micro-ondas. É verdade, ele sabe que quem tem dinheiro para comprar Ferrari, irmão, não fica assistindo televisão, não. Ele entende o valor do tempo. Quem está entendendo, diga amém. Ele entende o valor do tempo. O pobre, ele fica ali ligado, ele fica preocupado com a televisão, ele fica 2, 3 horas na televisão. 4 horas. Meu Deus. Aí alguém fala assim, pastor, é pecado? Não, não é pecado. Mas você está demonstrando em que você está investindo o seu tempo. Amém? Quem tem tristeza de ficar na fila do banco aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Deixa eu falar uma coisa para você, não escandaliza não. Só é sofredor ficar na fila do banco quando você não entende sobre o poder do tempo. Porque se você entender, você pega um livro e leva para a fila do banco. Quando vê alguém e fala assim, sua senha vai passar. Porque você está aprendendo, você está gastando tempo naquilo que você acredita. Amém? Alguém fala assim, eu não tenho paciência de ficar lendo um livro na fila do banco. Então você está precisando de buscar poder do Espírito Santo, porque o poder do Espírito Santo vai trazer equilíbrio para a sua vida, domínio próprio, temperança e mansidão. Amém? Não vem que não tem. Você precisa disso, eu preciso disso. Eu tenho que aprender a gerir o meu tempo. Eu tenho que aprender a controlar o meu tempo, porque senão eu vou gastar meus minutos. Já pensou? Tenta imaginar, irmão. Pensando no dinheiro, quanto quer cair na sua conta meia-noite? Quanto que era que eu falei? Tenta imaginar, você ganhou 86.400. Aí você fala assim, eu gosto de número redondo, 86.400. 6.400 eu vou jogar aqui no tambor de lixo. Você faria isso? Mas fica 2 horas na televisão. Entendeu? Irmãos, quando não é pecado, mas quando a gente entra naquele tal de Instagram, que mais parece estragando, a gente não consegue ficar 5 minutos, consegue? E na internet? A gente consegue ficar 5 minutos? Não consegue. Por quê? Porque tem tanta coisa ali para poder nos distrair. Fala comigo assim, distrair. Fala assim, o problema está aí. Nós nos distraímos. O que é distrair? Você está dirigindo. Aí você se distrai. Vai acontecer o quê? Você vai bater. Você vai bater. Quem já distraiu aqui dormindo no volante? Dá uma cochila. Aí quando você fala, o sangue de Jesus tem poder. Quem já fez? Outro dia o Elton foi me levar no aeroporto, né, Elton? E quando veio o Elton deu uma distraída, assim, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Por que nós fazemos isso, irmãos? Por que nós estamos ministrando sobre isso? Quantas pessoas, irmãos, que não tiveram chance de falar o sangue de Jesus tem poder? Numa distração, ele foi para a glória. Só Deus sabe o que vai acontecer. Quantas pessoas que por causa de uma distração está aleijado até hoje?
Quantas pessoas, por causa de uma distração, está hoje numa cadeira de roda? E todo tipo de distração. Tem gente distraindo, aprendendo e conhecendo droga. Tem gente levando tiro, tem gente sofrendo. Por quê? Cada um está escolhendo como usar o seu tempo. Olha só. O melhor pianista do mundo, ou o melhor motorista do mundo, ou o melhor pedreiro do mundo, ou o melhor, não importa. Se ele está onde ele está, é porque ele escolheu gastar o tempo dele naquilo que ele acreditava que ia ser o futuro dele. Um dia Jacó, na Bíblia, ele recebeu uma proposta. Ele arrumou um sogro, e o sogro dele falou assim: eu vou te dar minha filha para você casar, e a partir de hoje você vai tomar conta das minhas ovelhas. E o sogro falou assim, o sogro chamava Labão, e ele falou assim: Jacó, dá uma olhada nas ovelhas, viu? Bonito? Bonito. E Jacó falou assim: tudo branquinha, né? Ele falou: é, tudo branquinha. Pois é, fala em branquinha, a partir de hoje você vai tomar conta das minhas ovelhas, como eu te disse. E o salário teu vai ser todas as ovelhas que nascer riscada, pintada e malhada. Aí o Jacó olhou para o sogro e pensou assim: agora eu arrumei para minha cabeça. Porque as ovelhas eram todas branquinhas. E aí veio na cabeça de Jacó. Jacó começa a pensar em quê? O quê? No tempo. Não. Pensa bem, você olhar, o cara fala assim: vai trabalhar para mim. As ovelhas só nascem branquinhas, as suas vai ser as pretinhas. Tudo que nascer pretinha é sua. Ele começou a pensar no fim de mês, no salário. E ele pensou: sangue de Jesus tem poder, agora eu vou pagar todos os pecados que eu já cometi. Só que Jacó, pensando no salário, pensando no fim do mês, o que Jacó fez? Jacó foi lá e cortou umas varas, tirou uns pedacinhos na vara, deixava um pedaço com casca, um pedaço sem casca, um pedaço com casca, um pedaço sem casca, e foi cortando vara. E ele foi lá e ele viu que as ovelhas vinham beber água, e depois que elas bebiam água, aquelas que iam dar cria, criavam. E o Jacó colocou as varas assim, ó, crendo que quando aquelas ovelhas bebessem água e olhassem para aquela vara, tudo cheio de pedacinho, preto, branco, branco, preto, elas iam criar daquele jeito. Eu te pergunto, tem lógica para isso acontecer? Mas já pensou, o bichinho está lá dentro, está formado, é filho de um carneiro branco com uma ovelha branca, será que vai nascer pintado? Não tem lógica. Mas fala com o seu irmão assim, ó, a fé não tem lógica. E a Bíblia diz que o que aconteceu? As ovelhas iam lá, bebiam água, olhavam para as varinhas dele e criavam os fiotes, tudo pintado, malhado, riscado. 6 meses depois o sogro chegou. O sogro chegou e quando ele viu aquele monte de ovelha riscada, pintada e malhada, tudo fiotinho, pequenininho assim, tudo bonitinho, parecendo atleticano. Ele olha e fala assim: o sangue de Jesus tem poder, o patrão. Falou: Jacó, separa para o lado de cá, aqui ó, vamos fazer uma cerca aqui, essas pretinhas, malhadinhas, riscadinhas, tudo sua, mas fica aqui. E a partir de hoje, Jacó, estou mudando o seu salário, vou te dar um aumento. Jacó falou: glória a Deus. E ele falou assim: a partir de hoje as branquinhas vai ser sua e as pintadinhas vai ser tudo minha. Porque ele viu que estava dando lucro aquilo lá. O que o Jacó fez? Em vez dele reclamar, murmurar, ele foi usar o tempo dele a favor do que ele cria. E o que ele fez? Ele foi lá, arrancou as varinhas, tudo embrulhou e guardou para as ovelhas nem olhar. E a Bíblia diz que quando pensa que não, as ovelhas começam a criar os fiotinhos, tudo branquinho. Ele trabalhou 7 anos para o patrão dele. O homem mudou o salário dele 11 vezes. Mas quando acabou tudo, ele já tinha uma fazenda do mesmo tamanho da fazenda do patrão dele. Por quê? Porque ele usou o tempo e a fé a favor do que ele queria, do que ele cria. E quando nós fazemos isso, Deus nos prospera. E a Bíblia diz, irmãos, que aquilo aconteceu, é o esforço de Jacó. Não tem versículo nenhum que fala que Deus mandou ele colocar a vara. Mas ele creu. Amém? Ele confiou. Ele acreditou que aquilo poderia acontecer. E quando a gente tem fé, as coisas acontecem. Amém? Agora sim, nós vamos falar. Não, tem uma coisinha aqui para eu poder falar antes.
Preste atenção nisso. Tem gente rica. Tem gente rica que não se casou. Vocês conhecem? Alguém que tem dinheiro que dá para fazer uma festa, dá para fazer 7 dias de festa, mas não consegue casar? Na maioria das vezes tem isso, irmãos. Muita gente assim. Por que não consegue casar? Porque fica tão preocupado com a riqueza que nunca teve um tempo de qualidade para a pessoa que ele diz que ele ama. Tem tanta gente hoje que está fazendo isso. Mira no dinheiro e começa a correr atrás de dinheiro e esquece o que realmente tem valor. A família tem que ter mais valor do que o dinheiro. Amém? A esposa, o filho, a casa tem que ter mais valor do que o dinheiro que eu quero ganhar. O dinheiro tem que ser fruto do trabalho que eu faço, mas não pode ser a primeira coisa na minha vida. Sim ou não? Tem gente que nunca conseguiu dar um tempo de qualidade para a esposa, para os filhos, ou a esposa não conseguiu dar para o marido, e o casamento acaba. E às vezes a gente olha porque é gozado isso, porque eu conheço vários ex-maridos e ex-esposas que continuam sendo amigos, continuam conversando, trocando papo. E eu acho que, para mim, se acontecesse um negócio desse comigo, eu não ia querer não, nunca. Vou falar, então agora, minha filha, você vai para a China, que eu vou lá para a França. Amém? Mas aí eu fico olhando, depois eu fico vendo e falo assim, gente, será por que acontece isso? E aí depois, muitos deles, irmãos, a maioria dessas pessoas, eles veem que eles deixaram faltar alguma coisa que era importante demais para o outro e que ela mesma não deu valor, ele mesmo não deu valor. Porque quando a gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer alguém feliz. E o que o outro pensa tem que importar para a gente. O que dói no outro tem que também doer na gente. Isso às vezes falta tempo. Quantas pessoas, irmãos, que passam horas e horas em tantas coisas na vida, vão aqui falar, não estou querendo acertar ninguém, mas tem pessoa que ele assiste um jogo, 45 minutos, 10 de intervalo, mais 45 minutos, mais prorrogação, mais pênalti, comemoração. E se a esposa falar assim, vão ali comer um pastel? Ah não, demora demais para fritar. Tem paciência não. Cuidado. Nós precisamos de ter amor ao nosso tempo e gastar tempo com o que realmente é importante para nós. Existe, irmãos, uma dificuldade muito grande para as pessoas poderem entender o que tem valor e o que não tem. E eu vou chegar lá. Estou na metade já. Neemias, que é o texto que nós lemos. Neemias, ele havia tomado uma decisão. Ele recebeu a notícia de que lá onde os pais dele moravam, os tios dele moravam, a família dele morava, que era Jerusalém, havia sido destruída na guerra. E foi queimada a cidade. Várias pessoas morreram. E ficaram lá algumas pessoas sobreviventes. Só que eles não tinham proteção. Porque o muro da cidade foi jogado no chão. Foi destruído. Jerusalém estava arrasada. E a Bíblia diz que Neemias, ele era copeiro do rei. É isso mesmo? Neemias é copeiro do rei. E ele pede ao rei, rei, eu estou precisando de gastar um tempo com a minha família. Está acontecendo um problema grave lá na minha casa. Meus familiares estão tristes. Está havendo angústia. Eles não têm proteção. Porque não tem muro na minha cidade. Na cidade do sepulcro dos meus pais. E eu preciso de ir lá. E ele foi, irmãos. Ele foi reconstruir o muro. Eu não sei, eu não posso pregar sobre isso agora, porque eu estou pregando sobre a gestão do tempo. Mas dá uma pensada na sua casa a respeito do muro. Muro é proteção. Se a sua esposa, se o seu pai, se o seu filho, se a família não estiver sentindo essa proteção, é como se a casa tivesse sem muro. É como se a cidade tivesse sem muralhas para proteger. E Neemias, ele está ali trabalhando, fazendo um trabalho fantástico.
Foi tão fantástico, irmãos, que era a cidade inteira. Neemias conseguiu tanto apoio, que as pessoas começaram então a se apresentar para ele e falar que queriam trabalhar naquele muro. Eles precisavam daquela proteção, mais ou menos parecido com o Brasil hoje, né? E o que aconteceu? A Bíblia diz que Neemias reúne com eles e coloca eles para trabalhar. Eles conseguiram reconstruir o muro da cidade de Jerusalém em 53 dias. Um negócio assim, um milagre, porque não tinha lógica. Eles estavam ali há muitos e muitos tempos sem aquele muro, mas agora alguém resolveu gastar o tempo para poder administrar aquela equipe e fazer com que aquilo fosse para frente. E quando Neemias está lá, construindo... Irmãos, a Bíblia chega a dizer que os inimigos estavam em volta para atacá-los, e o camarada trabalhava com uma colher de pedreiro na mão e a espada na outra. Já pensou? Arma numa mão e colher de pedreiro na outra. Servente carregando lata de massa e a lança na mão. Por quê? Tinha que proteger, tinha que guardar. É igual hoje, nós temos que vigiar e nós temos que orar. Amém? E o que a Bíblia diz? De repente aparece esse tal de Sambalate, esses camaradas, para poder falar com Neemias mais ou menos assim: Neemias, desce daí. Olha o que eu anotei aqui, ó. Eu anotei assim, ó. Neemias havia decidido dar um fim na vergonha da sua família, reconstruindo o muro que é proteção. Ele gastaria um tempo de qualidade, de boa administração, trabalhando com uma boa equipe. E aí veio o inimigo dizendo o seguinte: larga isso aí, porque nós precisamos conversar. Neemias estava lá naquela obra, ele não podia sair dali, por isso que ele mandou o recado que nós lemos: eu não posso sair daqui, porque eu estou fazendo uma grande obra. Ou seja, eu estou gastando o tempo que Deus me deu com sabedoria, porque eu sei o que eu quero a minha família protegida, eu quero o meu povo protegido, eu quero a minha família abençoada. E ali, irmãos, a Bíblia diz, nós lemos aqui, 4 vezes o camarada mandou recado. Na 5ª vez o camarada mandou uma carta: desce daí e vem conversar. Ele falou: se eu for conversar com vocês, a obra para. Irmãos, tem gente que não sabe o que é prioridade na vida dela. Ela vai fazendo as coisas, deixa a vida me levar. E tem gente que vai falar assim: não, pastor, e tem a outra música que fala assim: é devagarinho, devagarinho, devagarinho. Tartaruga também pensa assim. A tartaruga, irmãos, resolveu fazer uma piquenique. Sou tartaruga, dona tartaruga e 5 tartaruguinhas. E foi escolhida a caçula para poder buscar o fósforo que a mãe esqueceu lá na casa. E a tartaruguinha saiu, e a tartaruguinha falou assim: vocês só vão comer depois que eu chegar. Tá bom. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí a família da tartaruga não aguentava mais. Aí, quando a mãe falou assim: ó, Deus me perdoe, mas eu vou abrir essa vasilha de comida. Quando abriu, a tartaruguinha saiu de trás de uma árvore e falou assim: eu sabia que vocês não iam esperar eu. Aí a mãe falou: você não foi ainda não? Tem gente vivendo assim, irmãos. Tem gente vivendo assim. Ele pensa que ele é eterno. Ele pensa que ele é um murrá, que ele vai viver uma eternidade. Nós temos poucos anos aqui nessa terra, irmãos. E nós temos que viver com sabedoria. Jesus, quando ele viu que ele tinha 3 anos apenas para poder fazer o ministério dele, não ia chegar no 4º. Na metade de 3 anos ele ia, no 3º para o 4º ano ele ia morrer. A Bíblia diz que Jesus, ele saía de dia, saía de noite, pregava, anunciava, e ele falava assim: eu tenho que fazer a obra do meu Pai enquanto é dia, porque vai chegar a noite que eu não vou conseguir. Nós estamos vivendo aqui hoje, irmãos, nós não sabemos quanto dia nós temos pela frente, então nós temos que fazer e fazer bem feito. Amém? Apareceram os inimigos. Grave isso aqui, deixa eu ver quantas horas. Não, tá dentro do meu prazo ainda, não está? Quem me dá mais uns 5 minutinhos para me falar aí? Deixa eu ver. Levanta. Opa, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50. Obrigado. Irmãos, escuta isso. O tempo voa. Amém? A boa notícia é que você é o piloto desse avião. Deus te dá os 86.400 segundos todo dia
e fala: meu filho, ó, gasta como você quiser. Gasta do jeito que você achar que você deve gastar. Lembra de uma coisa, tem um versículo em Eclesiastes que fala assim: um dia você vai ter que dar conta de tudo que você fez. Um dia você vai dar conta. Então, irmãos, grava isso aqui no seu coração. Toda vez que você foca o seu tempo para fazer aquilo que você acredita, e que você não olha para o lado, porque você fala: eu sei. É mais ou menos igual aquele ajudante do profeta Elias, o Eliseu. O Elias falou assim: Eliseu, eu vou ser arrebatado. Amém? Eu vou ser arrebatado. E Eliseu falou assim: eu quero, o que você quer? Ele falou: eu quero porção dobrada do Espírito que há no Senhor. Ele falou assim: ó, dura coisa você me pediu, mas se você vê, na hora que eu for levado, você recebe. E o Eliseu então abriu os olhos e ficou ligado. Onde é que o Elias ia? Aí a Bíblia diz que Elias sai de uma cidade para ir para outra e fala assim: ó, fica aqui, porque eu vou ser arrebatado, eu estou indo embora. Você fica aqui porque eu vou atravessar o Jordão. E ele falava assim: ó, vive o Senhor, vive a tua alma, eu vou junto. E se perguntasse ele assim: por que você vai junto? Porque se eu não ver ele subir, eu não vou receber. Amém? Eu não vou receber, então eu vou ter que ir junto. A gente começa a ver as oportunidades e fala assim: opa, eu não posso perder. Mas toda vez que você fala assim: eu vou, a Bíblia diz que os camaradinhas, o profeta Elias dava aula, ele tinha uma classe de alunos, discípulos, e quando ele falava assim: agora eu vou sair daqui e vou em Betel, vocês ficam aqui. Aí todo mundo ficava, o Eliseu saía para ir junto, porque o Eliseu já tinha entendido quem ele era e o que ele ia fazer. Quando Eliseu ia, eles falavam assim: não vai não, você sabe que ele vai desaparecer, você vai ficar perdido pelo meio do mato aí. E ele falava assim: eu vou. Por quê? Porque ele estava focado no que ele estava fazendo. Toda vez que você foca e você começa a gastar o seu tempo certinho, vão aparecer os inimigos falando: desce daí. Preste atenção só nisso. Só do inimigo falar assim: desce daí, significa que quem está em cima é você e quem está mais embaixo é ele. E esse inimigo que eu estou falando não é o diabo, não, é gente. É gente que fala assim: ó, cuidado, você está indo muito depressa, cara, vai devagar, não sei o que, você está achando que o mundo nasceu só para você? Nós precisamos entender que nós fomos chamados para ser mais que vencedores em Cristo Jesus. E se nós não tivermos cuidado, o nosso inimigo, ele pode nos paralisar. E é aí que você tem que aprender a dizer: eu não vou descer. Porque se eu descer, o que eu estou fazendo vai parar. Eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou gastando meus 86.400 segundos com sabedoria. Que hora que acontece isso, pastor? Você está vindo para uma aula de musicalização, tá? Na segunda-feira de 6h30 a 7h30 da noite tem. Aí você está vindo. Você vai aprender a tocar, vai ser uma pessoa muito mais abençoada, vai se sentir realizado, vai ser uma bênção. Alguém chega e fala assim: vamos jogar uma partida de futebol comigo? Jogar partida de futebol não é pecado. Mas se eu tenho um foco, eu tenho que saber que eu estou indo para aquilo ali certo. Eu vou fechar aqui, tá? Com a questão do foco, só para você poder entender. O inimigo do importante. Sabe o que é importante para a sua vida? Sim ou não? Sim, né? Tomara. Qual que é o maior inimigo do importante? O urgente. Tem gente que não tem agenda, tem gente que não planeja nada, deixa a vida me levar. Tem gente que é assim. Mas vou imaginar que você tem uma agenda, anotou o que você vai fazer no dia de hoje. Tem gente que não tem isso. Ele sai daqui do Planalto, vai lá no centro e paga um boleto, volta. Quando ele chega aqui, ele fala: nossa, Deus, eu tenho que comprar batata, só compra no Sacolão Center. Aí ele desce lá de novo. E ele não vê que ele está gastando gasolina de novo, gastando tudo outra vez. Simplesmente porque ele não anotou. Porque se ele anotasse tudo que ele tinha que fazer no centro, ele faria tudo de uma vez, economizaria no tempo, na gasolina e tinha mais tempo para passar com quem ele ama. Sim ou não? Então, o urgente é um problema. Porque vão dizer que você planejou tudo. Aí quando você fala assim: agora eu vou cumprir isso, quando você começa, alguém chega e fala assim: ó, fulano de tal está passando mal, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, vai ter que voltar um cheque, não sei o que lá. Aí quando vê, a pessoa larga tudo que ele tinha notado que era importante
e vai atrás do urgente. E quando chega de tarde, ele olha e fala assim, meu Deus, eu não fiz nada da minha agenda. Agora o que tinha de hoje vai juntar para amanhã. E quando amanhã você está mais apertado do que nunca. E vai chegar uma hora que você não bobear, você vai lá para o hospital para tomar soro ou alguma coisa, porque a sua cabeça não aguenta isso. Quem é atualizado, ele anota tudo que ele precisa fazer, tem cuidado para que como é que chama? O urgente não incomode o importante. O importante tem que ser seu amigo. O urgente, você tem que se preparar, porque se acontecer alguma coisa, você tenta encaixar ali. Quando você vai consultar, você pode estar passando mal, pode ser consulta particular. Você vai ligar lá, a moça vai atender e vai falar assim, infelizmente hoje nós não temos vaga. Você fala assim, eu estou quase morrendo. Eu falo, se você quiser vir para cá, eu vou tentar te encaixar. É assim que funciona ou não? É. Mesmo para quem é rico, é. Por quê? Porque eles sabem o que é importante e eles sabem o que vai acontecer de urgente. Vão aparecer coisas que são urgentes, mas é porque não foi bem programado. Então, o nosso cuidado tem que ser grande. Como que eu vou saber, pastor, o que é importante, o que é urgente? Vamos chamar aqui a Nice. Vem cá, Nice. Nice, eu sei que vou pegar hoje. Fica aqui para mim. Vou te fazer uma pergunta, você me responde. Pode olhar para mim. Eu vou te dar R$1.000. Amém? Para você deixar eu cortar o seu cabelo na tesoura, toquinho, e depois passar a máquina e deixar zerado. Você aceita? Aceito. Aceita? Por causa de R$1.000? Amém? Tá, ela me quebrou as pernas agora, né? Pensei que ela ia falar não. Amém? Então pode sentar, você não serve. Vai que eu gastei R$1.000, misericórdia. Amém? Quem não cortaria o seu cabelo, deixaria eu cortar ele aqui na sua frente, aqui, ó, na tesoura e passar a maquininha de jeito nenhum? Uma mulher, homem não, mulher. Não deixaria? Ana Luísa, vem cá, por favor. Você não deixaria? Então, é só um exemplo, irmãos, tá? Muitas pessoas já viram, já leram. Ana Luísa, deixa eu fazer uma pergunta, você vai me responder. Essa menina é modelo, viu? Linda, ó, né? A bênção de Deus. Olha lá, o pai está de olho lá, fica o olho desse tamanho assim. Ana Luísa, se fosse para me cortar o seu cabelo, ou então eu cortar os seus 10 dedos, o que você preferia? Cortar o cabelo. Ela disse ali agora que ela não cortaria por nada, não é? Mas agora... Amém. Parabéns, tá? Vai lá, Deus abençoe. Ou seja, irmãos, quantas pessoas a gente fala assim, pastor, isso é lógico. É lógico, é. Mas quantas pessoas têm feito o contrário, irmãos? Na hora de cuidar da família, a família tem sido cabelo ou dedo? Entendeu? Na hora de cuidar da sua casa, dos seus negócios, quantas pessoas que têm se preocupado com o cabelo? O cabelo está maravilhoso, mas a mão está só o cotoquinho assim, ó. Só o cotoquinho, porque a pessoa não consegue separar. Então, irmãos, é importantíssimo a gente ver isso. É a última coisa que eu vou falar. Existia um moço chamado não sei o que lá, Pareto. Esse Pareto, ele descobriu uma coisa que hoje chama a lei de Pareto, que dá uma explicação mais ou menos assim. Se você cuidar de 20%, você resolve 80% dos seus problemas. Ou mais ou menos assim, dos 100% de problemas que eu tenho, se eu cuidar de 20%, dando prioridade àquilo ali, eu resolvo 80% dos meus problemas. Quando eu falei de descer lá embaixo para poder pagar um boleto e esquecer para trás de comprar uma verdura, alguma coisa, tem mais ou menos a ver com isso. Vamos supor, se eu ficar com 20 coisas na minha cabeça para poder fazer, 30 coisas, 40 coisas, aí aquilo ali é o 100% dos meus problemas. Aí a minha cabeça está quente, alguém chega perto de mim e fala assim, eu estou precisando disso, não, minha cabeça está quente, estou com muita coisa para fazer, muita coisa para fazer, muita coisa.
se eu pego uma agenda, e eu sento 10 minutos e começo a anotar tudo que eu tenho que fazer, só de eu fazer aquilo ali, eu já liberto a minha cabeça de todos aqueles problemas e começo agora a marcar um por um e começo a fazer. Quando eu resolvo 20% aqui, é como se eu estivesse resolvendo 80% aqui. Amém? Eu não sei se deu para entender bem claro, mas quando Jesus pegou os discípulos dele, existia uma grande multidão que Jesus precisava de cuidar. Mas Jesus preferiu fazer o quê? Trabalhar com 12. Ele pegou esses 12 e trabalhou com eles de forma que eles foram ficando tão bons que chegou uma hora que com 12 ele conseguia cuidar de 5.000 pessoas. Amém? Na hora de entregar pão, peixe, na multiplicação, Jesus não entregou pão para 5.000, 8.000 pessoas. Ele chama os discípulos e eles começam a ajudar ele a fazer o serviço. Toda vez que nós entendemos isso, isso é organizar o nosso tempo, é planejar o nosso tempo. É muito importante quando você consegue gerir bem o seu tempo. Então, para pensar. Se você consegue assistir um filme de 3 horas de duração, mas quando chega para você ouvir a palavra, se ela passar de 40 minutos, você fica chateado, tem alguma coisa errada. Amém? Sim ou não? Se você assiste uma novela, é uma coisa do capeta. Porque novela começa com nó e termina com vela. É só rolo e fogo. E tantas pessoas, irmãos, que deixam de às vezes sair para assistir uma novela. E agora ainda tem uns miseráveis que arrumaram agora novela para crente. No dia e no horário dos cultos. E tem pessoa que acha que ver novela é a mesma coisa que ler Bíblia. Assiste às vezes 5 capítulos atrasados, mas não tem coragem de ler a Bíblia 10 minutos. Nós temos que ter um cuidado muito grande, porque onde você gasta o seu tempo, demonstra aquilo que você acredita e o que você espera para o seu futuro. Você quer ser um médico, você não precisa ter dinheiro. Não, pastor, tem que pagar a faculdade. Mas se você tiver tempo, você estuda até se arrebentar, consegue uma vaga na federal e se torna um médico. Sim ou não? É verdade ou mentira? Você precisa de tempo ou de dinheiro? Tempo.